que vai tratar do Plano Municipal de Acessibilidade, que vai ser apresentado e discutido agora nos próximos minutos. Para dar abertura aos trabalhos, eu gostaria de convidar alguns elementos para compor a mesa. A Ana Laura, arquiteta Ana Laura Barcelos do Amaral Zenum, representando neste momento o prefeito municipal. Convidar o vereador Claudinei D'Amalho, vice-presidente da Câmara, nosso anfitrião nessa tarde. E a doutora Tânia Malé Maia, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de acusar a presença dos vereadores, além do Claudinei D'Amalho, o vereador Tite, a vereadora Helenice, o vereador Rui, o Fernando Betti, o Odair Pirinotto e o nosso querido vereador Claudinho, não é por causa do tamanho, mas pelo tamanho do coração dele, que os vereadores pudessem ocupar também seus lugares habituais. E vou passar a palavra ao vice-presidente da casa, que é o nosso anfitrião, quem a comissão de estudo agradece por estar abrindo a casa para essa reunião. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui participando dessa acessibilidade, que é importante para a gente ter vários pontos que estão aí com deficiência, né? Então, mas junto com os vereadores, junto com os presidentes, então nós estamos dando início hoje nessa acessibilidade. Na hora que vai usar a palavra agora. E agradecer a presença de todos aqui também. Saiu? Não? Boa tarde a todos. É muito importante e uma satisfação enorme a gente estar aqui agora, depois de praticamente 2 anos de trabalho, para a gente chegar nesse ponto da audiência pública e poder mostrar o trabalho que foi feito nestes 2 anos. E gostaria muito de agradecer ao empenho de todos os colegas, de diversos setores da Prefeitura, ao SENAC, ao SEBRAE, Agência de Desenvolvimento, Associação dos Engenheiros e a Associação Comercial e Empresarial, que foram grandes parceiros na busca de soluções, mesmo porque as soluções não estão prontas. Vocês vão perceber ao longo da explanação que é um trabalho contínuo e que não existem soluções prontas, que a gente vai ter que, juntos, chegarmos aos consensos e às possibilidades de cada imóvel, porque cada um tem a sua peculiaridade, a sua forma de ser, né, e a sua arquitetura. Então, respeitando tudo isso e respeitando as leis em vigor, a gente está procurando juntar as partes interessadas e resolver um problema para todos nós. Eu digo para todos nós, porque se nós vivermos, envelheceremos e também seremos pessoas com mobilidade reduzida. Então, a gente está fazendo isso para cada um de nós. Não é para ninguém em especial, é para a sociedade como um todo. O trabalho teve início muito pela exigência das leis do Estatuto do Idoso, a Lei de Acessibilidade e outras leis federais que estavam apertando a Prefeitura no sentido de exigir que fossem feitas as adequações. Mas a gente via que ia muito devagar, só para as obras novas e com poucas adequações para as obras já existentes. E aí a ACE estava preocupada com a renovação de alvará dos seus associados, a Associação dos Engenheiros preocupada com os projetos que teriam que ser aprovados. E aí fizemos um grupo e fomos conversar com o promotor, Dr. Donizete, que foi a primeira reunião que deu início a esse plano municipal de acessibilidade.
Então, gostaria muito de agradecer o empenho mesmo, porque foi, aos poucos, fomos agregando outras instituições, Corpo de Bombeiros, o Departamento de Saúde, e foram muitas, eu vou esquecer um monte aqui, Sabesp, né? Teve muita gente envolvida mesmo. E esse trabalho acabou se desenvolvendo de tal forma que ele vai ser sempre contínuo, e a gente não vai pensar a cidade como uma parte, mas a cidade como um todo. Então, existem pequenas rotas, grandes rotas, cartilhas, tem uma série de material que a gente vai mostrar ao longo dessa explanação, e vocês vão poder opinar e ajudar a gente a finalizar. Esse que é o objetivo de hoje. Queria passar agora a palavra para a Tânia, fazer as considerações. Eu também. Eu agradeço a presença de todos também. E como a Ana Laura já falou, a acessibilidade ela integra o conceito de cidadania. Esse plano municipal de acessibilidade ele é voltado a todos os munícipes. Ele é o adulto, o idoso, a criança, o adolescente. Cada um tem sua especificidade e cada um tem uma necessidade de ter acesso a todo o aparato municipal, todo o serviço público, a prédios particulares. Então, esse projeto é um marco importante para a nossa cidade, é o início de um trabalho que vai perdurar por vamos dizer, por toda a existência da cidade, porque a cada prédio novo que vem a ser construído, ele vai ter necessidade dessa acessibilidade, e nós precisamos ter a consciência disso. Quando se fala em acessibilidade, não é ter a visão só da pessoa com deficiência. Todo cidadão tem a sua necessidade. E o importante é essa conscientização. É só. Obrigado, então, à mesa de abertura. Vou pedir que os integrantes da mesa seja desfeita. A arquiteta Ana Laura fará a primeira parte da explanação. Enquanto os elementos da mesa descem, eu gostaria de justificar a ausência do prefeito, que tinha intenção de estar aqui, mas um compromisso de última hora vai atrasar a sua presença até o final da reunião. E também o Dr. Donizete Tavares Moraes Oliveira, que é o promotor de justiça, que também, por conta de uma audiência, não poderá participar. Só algum detalhe com relação à dinâmica da reunião. Nós vamos fazer algumas apresentações, primeiro pela arquiteta Ana Laura, depois pela arquiteta Carolina Mascaro, que vai falar alguma coisa também a respeito do projeto de lei, que os senhores e senhoras tiveram acesso através da internet, quando receberam o convite. Depois nós passaremos para a parte de perguntas, esclarecimentos, a discussão e o fechamento final. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida através do site da Câmara Municipal e também pela TV Assembleia, o canal 11 da BVCI. Ana Laura? Bom, começando já a nossa explanação, o objetivo principal é o planejamento de ações integradas, como a gente comentou, juntando aí os comerciantes, porque eles têm os seus comércios, os seus serviços, as indústrias abertas à população. Então, as pessoas com mobilidade reduzida, com qualquer tipo de deficiência, têm direito a trabalhar nesses locais, têm direito a fazer compras, usar desses serviços, né? Então, qualquer tipo de firma, vamos dizer assim, ele tem que ter acessibilidade para poder ter o seu alvará hoje, porque a lei federal exige isso, porque a lei estadual exige isso, e agora o nosso plano municipal está viabilizando e dando condições para que os prédios e a nossa
estrutura de cidade acompanhe a essa legislação. Então, a Associação Comercial e a Associação dos Engenheiros foram grandes parceiros que iniciaram esse debate. Como resolver, por exemplo, o problema da Avenida Dona Gertrude, Saldanha Marinho e Ademar de Barros, cuja arquitetura é basicamente o comércio embaixo e residência em cima, ou escritórios em cima, né? Então, com essa tipologia de arquitetura, sempre é aquela escadinha estreita para se chegar até o pavimento superior. Então, como resolver situações desse tipo? Você vai mudar totalmente o centro de São João? Vocês vão exigir que todo mundo derrube os prédios? Imagina, a gente tem que respeitar a cidade que a gente tem, nós temos que adequar a cidade que a gente tem. Então, tem prédios que não tem solução, não tem como. Então, tem atitudes ou partes que possam ser adequadas e outras que a gente vai buscar soluções para que as pessoas não fiquem sem o serviço ou sem poder ir naquele escritório. Por exemplo, se for o escritório de advocacia, uma das soluções que a gente tentou buscar é que a OAB faça uma sala acessível, que seja tenha como agendar, ser agendado por cada advogado, quando for receber uma pessoa com deficiência, ele possa utilizar-se daquele espaço. A mesma coisa a Associação dos Engenheiros, a mesma coisa a Associação Comercial, e a Associação dos Contabilistas, e a Associação disso ou daquilo e tal. Cada um vai ter a sua sala acessível. Então, com isso, as salas que são existentes e que não têm condições de acessibilidade poderão ter os seus alvarás renovados, desde que tenha uma sala onde ela possa fazer o seu serviço e dar o acesso à pessoa com deficiência. Agora, tem outras situações que não há como. Por exemplo, serviços de saúde, escolas, esses não têm perdão. Ou tem acessibilidade em todos os locais, ou não pode ser dado alvará. Então, como a lei ela é muito rígida e não existe um financiamento, não existe um dinheiro disponível que as pessoas possam estar se utilizando deles para fazerem essas adequações, então a gente tem que procurar do passo a passo e num cronograma e adequando a cidade, porque não dá para você pegar uma cidade de 170 anos e em 4 anos colocar ela com outro formato, com uma outra dimensão, né? Então, o objetivo é dar acesso a todas as atividades, que é um direito de todo cidadão ir e vir, né? E, ao mesmo tempo, conciliando as dificuldades que a gente tem com a cidade e suas escadas, os seus corredores estreitos, as ruas estreitas, calçadas inexistentes e por aí vai, né? Então, como que, depois daquela reunião que a gente fez com o Dr. Donizete, nós criamos, foi criada por portaria, aliás, por decreto, instituindo a necessidade de se fazer uma comissão permanente para a elaboração do Plano Municipal de Acessibilidade. Então, foi o decreto número 4, não consigo ler daqui, 4.011, de 2011. Então, de lá para cá que a gente começou esse trabalho. E, em seguida, como nessa portaria, foi feita a portaria nomeando cada membro que faria parte dessa comissão. Então, Ana Laura Zenon, Ronaldo Luiz, Adriana Carbonara, Carolina Vieira, Peterson Zenon, Silvana Ferreira, Tânia Maia, Ângela Peçanha, Adriano Costa, Rogério Carvalho, Rosa Moreira. Esse foi o grupo original. Por quê? Porque a gente sabia que ao longo das discussões iam aparecer fatos novos e a gente ia ter que consultar órgãos novos ou ter assessoria de outras pessoas. Inclusive, no final, né, teria assessoria jurídica para pôr isso em formato de lei, né? Então, a gente fez que o decreto fosse um pouco maleável e que já previa que outras pessoas fariam parte, né? Então, o grupo, no final, olha, tanto de colaboradores
O Gustavo Lago, Amélia Queiroz, Juliana Rodrigues, Cláudia Galati, Robson Latanza, Renata Cassiano, Hernan Junqueira, Anselmo Moreira, Carlos Brandino, Rita de Cássia Coimbra, Josiane Germinari, Ana Carolina Nogueira, César Godoy, Gabriela Palomo e João Paulo Reinaldo. Nós tivemos 4 estagiários de arquitetura, que são esses que estão no final aqui, que foram as pessoas que percorreram e mapearam e fotografaram e ajudaram a montar as pequenas rotas e a grande rota. E a elaboração da cartilha também. A cartilha, alguns trechos. Ela está disponível no site da prefeitura. Ela fala o que é o módulo básico do cadeirante, da pessoa com mobilidade reduzida. Então, para cada tipo de deficiência, né, ocupa-se um espaço. Então, se a pessoa usa bengala, é um espaço. Se ela usa cadeira de rodas, é um pouco mais. Então, qual seria o módulo mínimo? Então, essa cartilha vai explicando passo a passo. Pode ir mais um. Aí tem o tipo de piso tátil, de bolinha e o de risquinho. Então, quando vai virar é o bolinha, quando vai reto é o risco. Como que deve ser adequada as calçadas, a inclinação no sentido longitudinal e no sentido transversal. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo, então a gente está tentando concentrar a faixa de serviço em um lado e a faixa tátil de outro. E nessa cartilha dá muitas dicas de como fazer calçadas. Então tem 4 ou 5 tipos, né? 5 tipos de calçadas, passo a passo, para qualquer cidadão poder rever a sua calçada e refazer com toda a técnica e acompanhando direitinho as inclinações. Também tem o módulo de banheiro acessível, que é o que seria um lavabo, né? O que todas as lojas que têm a parte de consumação são obrigadas a ter. Qualquer lugar de uso público com consumação. Se não houver consumação, tem que ter para os funcionários. Então, todo imóvel, no mínimo, um banheiro acessível terá que ter. Se for firma, ou comércio, ou serviço, ou indústria, ou repartição pública, tem que ter. Escola, e assim por aí vai, né? O plano municipal, ele é composto de um projeto de lei, um cronograma e alguns anexos. O anexo 1 é a grande rota, as rotas, e o anexo 2 é o cronograma, né? A Carol vai explanar agora o plano em si. Nós já todos. Alô? Magu? Socorro aqui. Alô? Alô? Todos vimos que o prefeito Vanderlei chegou, né? Agradecemos a presença dele, assim como de todos nós aqui que vão ter sua importância. Então, agora a arquiteta Ana Carolina vai... desculpa, Carolina. Fazer a apresentação da parte do projeto de lei e os seus anexos. Oi, tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. Agora a gente vai dar uma passagem pelo projeto de lei que estava disponível no site, para todo mundo poderia ter lido, para trazer já suas dúvidas, sugestões, que a gente possa estar colaborando, contribuindo e agregando informações e para a gente poder ter uma cidade legalmente acessível. E vamos tentar explicar. Vou separar por capítulos e, basicamente, o que está escrito em cada capítulo e seção.
O capítulo 1, que fala das disposições preliminares, explica o que é o Plano Municipal de Acessibilidade, onde a gente conseguiu agrupar as normas gerais, os critérios básicos para promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Onde e como que ele vai ser aplicado. Quando a gente fizer as aprovações de projetos, seja ele arquitetônico, urbanístico, de paisagismo, de sinalização, a execução de qualquer tipo de obra, seja pública ou privada, permanente ou temporária, a gente tem que ter a aprovação e seguir essas normas. E a emissão de documentos, seja alvará, habite-se, concessões ou autorizações. Alguns termos, a gente vai frisar alguns conceitos aqui, como, por exemplo, de pessoa com deficiência. É a que possui limitação ou incapacidade permanente ou transitória para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física, auditiva, visual. Agora já tem a gente alterou, o texto estava com mental, é intelectual, que utiliza o termo correto, e deficiência múltipla. E pessoa com mobilidade reduzida, porque isso a gente vai comentar várias vezes durante o texto. É a que, por qualquer motivo, tem a dificuldade de se movimentar temporário ou permanentemente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, da coordenação motora e da percepção. Dentre esse grupo, estão as pessoas igual ou superior a 60 anos, aos obesos, gestantes, lactantes e as pessoas com criança de colo. No capítulo 2, a gente vai colocar as disposições gerais e do acesso e do atendimento em locais com destinação pública, coletiva ou privada. Ela é composta pelo artigo 4º e 5º. Os locais com destinação pública, coletiva ou privada deverão disponibilizar às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida acesso às áreas de atendimento com tratamento diferenciado e atendimento imediato, inclusive nos espaços externos e de uso comum. É o atendimento prioritário, a não ser quando tem alguma, dentro de um departamento de saúde, algum pronto-socorro, tem alguma outra emergência, que está previsto na lei também. Aí eu ressaltei a questão do cão-guia. O deficiente visual que precisa estar com o seu cão-guia também é considerado nessa prioridade. Seção 2 das rotas acessíveis. É o artigo 6º. Conforme a Ana já falou, a gente está propondo as rotas acessíveis compostas por mini-rotas, grandes eixos e praças. Essas definições vão estar, quais são elas? Está no anexo 1 e no anexo 2 o cronograma de ações, como que a gente vai poder executá-las, em que tempo, para a gente fazer projeto, planejamento e conseguir verba para isso. O que é rota acessível? Então, mais um conceito para a gente estar guardando aí a ideia e que a gente vai falar outras vezes. Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta ambientes externos ou internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas que possuem deficiência ou mobilidade reduzida. Somos todos nós. Então, a rota ela começa dentro de um prédio e ela pode estar indo especialmente para as áreas, interligando prédios públicos, áreas públicas. Da acessibilidade. Então, essa seção, ela traz algumas definições. Eu destaquei algumas, vocês podem verificar aí no projeto de lei. As definições são várias. Então, o conceito de acessibilidade, a condição de segurança e autonomia para a utilização dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, acesso às edificações, os serviços de transporte, dos meios de comunicação e informação. Outro conceito que a gente vai falar bastante, porque é a base do trabalho, é o desenho universal. É a concepção dos espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se em elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Então, o desenho universal se baseia na medição, primeiro, do corpo humano, e aí como que esse corpo humano vai se adequar à utilização de uma cadeira, de uma mesa, onde ela vai entrar em alguns espaços. CPA, também vamos termo bastante utilizado, que depois a gente vai falar CPA, assim como o plano a gente está trabalhando como PMA.
Comissão Permanente de Acessibilidade, que tem, dentre as suas atribuições, a promoção de ações integradas entre os departamentos municipais com o objetivo de garantir a acessibilidade para as edificações, vias públicas, mobiliário urbano, habitações e transportes do município. As ações propostas serão planejadas em atendimento às prioridades e à reserva de recursos. A CPA, como a doutora Tânia falou e a Ana, esse plano ele é para ficar contínuo, para a gente estar... ele é um start para a gente estar trabalhando a cidade sempre. Então, a cidade vai se modificando e a gente vai estar continuamente trabalhando com isso. E a comissão, a CPA, ela será muito responsável por isso daí. Da implementação da acessibilidade urbanística e sua implicação na acessibilidade arquitetônica e paisagística. Então, como que a gente trabalha da cidade e vai até o edifício. Então, a gente tem os artigos 9º ao 13. As condições gerais. Do que a gente está abordando nessa sessão? Para projetos e obras de construção, reforma e intervenção, é necessário atender à legislação de acessibilidade, normas da BNT e aos princípios do desenho universal. Para emissão de habites, concessão ou renovação de alvará de funcionamento ou outro licenciamento, deve ser observado e confirmado o cumprimento das regras de acessibilidade previstas na lei. Para reformas em edificações existentes, modifiquem a condição de acessibilidade no passeio e deverão ser licenciadas pelo Departamento de Engenharia e acompanhadas de anotação de responsabilidade técnica, ART, ou registro de responsabilidade técnica, RRT, e após a conclusão, certificadas pela CPA. Então, esses tipos de projetos serão analisados. Das condições específicas. Aí, do artigo 14 ao 24, que vai tratar da implantação dos elementos de urbanização, da arborização, dos semáforos para pedestres, da construção de novas edificações, tanto de uso privado multifamiliar, e a construção, ampliação, adaptação ou reforma de edificações de uso coletivo, da habitação de interesse social e dos edifícios e estacionamentos de uso público ou de uso coletivo. Então, esses artigos vão tratar desses assuntos. Da acessibilidade aos bens culturais e imóveis. A promoção, artigo 25 ao 27, vai trabalhar a questão da promoção da acessibilidade aos bens de interesse sociocultural ou tombados, que deverão ser compatibilizados com a sua preservação, assegurando as condições de acesso, de trânsito, de orientação e comunicação. Deverão ter análise e aprovação com o DEFIC, com o DEFA, e a questão também da CPA, que eu esqueci de colocar aí. E um detalhe importante, que é o artigo 27, que quando não for possível adaptar o imóvel tombado ou parte dele, é preciso dar acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil, de forma que a pessoa compreenda quais são os elementos e os espaços não acessíveis. Então, é uma sugestão que a gente está dando aí. Da rota acessível, que a Ana comentou e a gente vai falar bastante dela. Do planejamento, da implantação e da responsabilidade. Artigo 28 ao 32. Onde serão as rotas acessíveis? Deverá ser planejada e implantada nos projetos e nas obras de caráter público, multifamiliar e coletivo. Quem vai projetar? As áreas públicas é a assessoria de planejamento, gestão e desenvolvimento e a comissão permanente de acessibilidade, que vai definir onde vão ser, como serão implantadas. E o objetivo é planejar e orientar o poder público e os proprietários de imóveis na execução da rota acessível. Dos elementos dessa rota. Aí a gente tem algumas definições do artigo 33 ao 37. Resumidamente, as definições do que é meio-fio, faixa acessível, faixa de acesso, faixa de elementos de urbanização, semáforo luminoso e sonoro. E os materiais a serem utilizados nessas rotas acessíveis, elas terão que promover superfície regular, contínua e antiderrapante. A questão do transporte. Quando a gente fala de transporte, a gente está falando de sistema rodoviário, cicloviário, aeroviário, entre outros. Quem compõe esse sistema? São os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. Quem deverá atender, quem deverá ficar responsável pelas questões, quando de uma obra, quando de alguma intervenção? As concessionárias e instâncias públicas responsáveis devem garantir as condições de acessibilidade no transporte coletivo. Então, a empresa que ganhar, mas a prefeitura tem que estar controlando isso.
Das competências e da responsabilidade técnica, artigo 43. Quem são os profissionais habilitados? Vai tratar de quem são os profissionais habilitados para poder apresentar os projetos. Tá? Então, são engenheiros e arquitetos e a área da construção civil. Esses projetos terão prévia análise e aprovação da CPA, do CONDEFIC, devendo se apresentar os projetos de adaptação, adequação, um cronograma de execução, porque com isso talvez a gente consiga os prazos para a liberação de alvará, a BITSE, e apresentar a RT ou RRT, que é o documento do responsável técnico por aquele projeto. Da fiscalização. O Departamento de Engenharia ficará responsável pela fiscalização, emissão de... Aí depois abaixo tem as penalidades, e a gente baseou as penalidades no valor venal do imóvel, então é proporcional ao valor venal do imóvel. Aí está explicando também os prazos, né, para... Não, pode deixar lá. Fala dos prazos, primeira notificação, segunda notificação, então tem os prazos, tem uma sequência aí para poder... Ninguém vai ser penalizado do dia para a noite, tem uma sequência aí. Da Comissão Permanente de Acessibilidade. Aí no projeto de lei fala que ela vai ser instituída através de decreto municipal, será coordenada pelo Departamento de Engenharia e deverá ter um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos e instituições. 3 representantes do Departamento de Engenharia, sendo um do setor de trânsito, um representante da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, um representante do Departamento de Saúde, um representante da Assessoria Jurídica, um representante do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, um representante do Departamento de Serviços, Obras e Infraestrutura, um representante do Departamento de Assistência Social, um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No texto está sem os direitos, aí eu já corrigi. 2 representantes da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São João da Boa Vista, sendo um engenheiro civil ou engenheiro de segurança do trabalho e outro um arquiteto urbanista. Um representante da Associação Comercial e Industrial de São João, ACE, e um representante do Corpo de Bombeiros. Ela deverá ser nomeada, essa comissão, através de portaria 60 dias após a aprovação da lei, e a própria comissão elaborará o seu regimento interno após 60 dias da sua posse. Das disposições transitórias. Trata da notificação e orientação aos proprietários. Como vai acontecer isso, né? Como serão feitas notificações e orientações aos proprietários responsáveis pelos imóveis, da incidência da rota acessível e prazo de execução conforme o cronograma, do alvará de funcionamento e da análise da CPA para elaboração do termo de ajustamento de conduta ou selo certificador de acessibilidade. Tem uns errinhos aí. O que é o TAC, o termo de ajustamento de conduta? Eu preciso instalar um elevador no meu prédio e ele tem condições técnicas, porém eu não tenho a verba agora. Eu posso fazer um termo de ajustamento de conduta para que eu consiga, tenho bombeiro, tenho todo, só não preenche esse requisito de acessibilidade. Então a gente pode dar um prazo, a CPA ela vai trabalhar dessa forma. Como que eu vou em cronograma, como que eu vou adaptar o meu prédio para poder adequar a acessibilidade? Porque às vezes vai demandar verba, eu preciso angariar recursos para eu poder conseguir executar isso no prédio. Que é um comércio, uma prestação de serviço, alguma coisa desse tipo. Das disposições finais, a revisão de toda a legislação municipal terá o prazo de 3 anos para se adequar os estudos e ações municipais, que deverão atender aos conceitos da acessibilidade. Bom, o que seria esse anexo 1? Trata da definição das rotas acessíveis e edifícios de uso público. Então, a gente dividiu em mini-rotas e grandes eixos. Elas são compostas, a mini-rota, percurso de interligação contínua, sinalizada e sistêmica entre os elementos que compõem a acessibilidade nas quadras onde existem unidades de saúde, creches, escolas e locais de acesso ao público. As mini-rotas deverão ser elencadas e definidas pela CPA. Grandes eixos. Percurso de interligação contínua, sinalizada e sistêmica entre os elementos que compõem a acessibilidade nas principais vias e praças que contêm atividades de comércio e prestação de serviços.
a gente elencou 3 eixos, e isso é o trabalho depois também da CPA, que ela vai ter esse trabalho contínuo. O eixo 1, Avenida Dona Gertrudes, incluindo Praça da Catedral, Praça Governador Armando Salles, Praça Professor Roque Fiore, Praça Coronel Joaquim José e até a Praça Coronel José Pires. Então, se vocês lerem aí, vocês fazem um percurso no mapa aí da cidade. Eixo 2, Praça Rui Barbosa, Saldanha Marinho, estendendo-se até a Rua Demar de Barros. Eixo 3, todas as vias principais, conforme artigo 65 do plano diretor, exceto as já citadas nos itens anteriores e demais praças. Os imóveis de uso público são as edificações administradas por entidades de administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos destinados ao público em geral, sendo eles o Paço Municipal, Museu Histórico Pedagógico, Teatro Municipal, Estação Ferroviária, Centro Cultural Pagu, Terminal Urbano e Terminal Rodoviário. Agora eu vou... Clica no Word, hein? Eu acho que tem que aumentar a visualização, que está o cronograma de ações. Aí, Ana. Não. Tá todo mundo conseguindo ler aí? Tá difícil? Pode pôr no 150%, Ana, aí a gente vai... Vocês estão conseguindo ler? Aí tá muito. Oi? Tem que ir no final, ó. Quem está com o projeto de lei está no final, tem o texto aí na mão, ajuda a confirmar aí. Então vamos lá. A gente tem o cronograma de ações, ele é dividido em o objeto, a ação, o responsável, os parceiros e o prazo. Então a primeira ação que precisa ter, o primeiro objeto, é a Comissão Permanente de Acessibilidade, porque é ela que vai desencadear todo o processo de orientação, de orientação para a população e documentação mesmo, aprovação de projeto. Então, o primeiro objeto é a CPA, tem que ser instituída através de decreto municipal, pelo Poder Executivo, e o prazo 60 dias após a aprovação do plano. Divulgação do PMA. Divulgação da cartilha e da legislação através do site da Prefeitura, Assessoria de Comunicação Social, ano de 2013. Alvará de funcionamento. O pessoal aí que está... Os escritórios de contabilidade. Regulamentação da emissão do alvará de funcionamento, alvará de vistoria e renovação de alvará. Responsável, CPA, o Departamento de Engenharia e Fiscalização de Tributos. Prazo, conforme validade do AVCB, com limite para 31/12/2016. Então, vai ser ou AVCB, porque o AVCB pode vencer em 2014. Aí ele vai renovar, e no máximo, porque a nossa previsão total é até o final de 2016. As mini-rotas ao redor das unidades de saúde, creches, escolas e locais de acesso ao público, prevendo soluções com rampas, travessias em nível, eliminação de obstáculos, sinalização, calçadas e estacionamento. Qual é a ação? A gente dividiu em 3 etapas. Elaboração de projetos, orçamentos e memoriais. Nós temos captação de recursos e implantação e execução de projetos. Até 2013 para a gente elaborar os projetos. 2014, 2015 para a gente captar os recursos e depois implantar. Percebam que tem vários departamentos envolvidos, tá? Então, é um trabalho em conjunto mesmo. Os grandes eixos também foi dividido em elaboração de projetos, orçamentos memoriais,
E talvez aí a gente já precise de algumas parcerias, tá? Junto com a associação comercial, a gente tem Senac, Sebrae, que apoiou a gente nos estudos, ajudando a identificar as dificuldades do empreendedor aí na cidade. A captação de recursos e a implantação. Os prédios públicos existentes, mesma coisa, elaboração de projetos de adequação, orçamentos memoriais, a captação de recursos, a implantação e execução dos projetos. Item 7. Revisão do Código de Edificações. Uma comissão, instituição de comissão de estudos com definição de parcerias. Se é junto com a Associação dos Engenheiros, como é que vai funcionar isso daí a gente não sabe. Então a gente tem a comissão para fazer a revisão da lei, tá? A elaboração do anteprojeto de lei e audiência pública e encaminhamento e aprovação. Então o Poder Executivo, a assessoria jurídica, assessoria de comunicação, engenharia, depois o Legislativo para aprovação da lei. Revisão da Lei 1366, parcelamento de solo. As revisões de legislação vão estar incumbidas de fazer uma comissão de estudos, a elaboração do projeto, audiência pública, encaminhamento e aprovação da lei. Tá? Então, a mesma coisa para o parcelamento de solo e elaboração do código de posturas, que a gente não tem, que vai interferir em muita coisa aí para a gente. Finalizando a revisão do plano diretor. Também uma comissão, a elaboração do projeto de lei, audiência pública e encaminhamento e aprovação. Então a gente elaborou esse cronograma como sugestão e esse é o projeto de lei que a gente teria que apresentar para vocês, para aprovação, sugestões. E quem quiser agora falar alguma coisa, alguma sugestão, alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Eu gostaria de passar a dinâmica do trabalho daqui para frente. Naturalmente que é uma proposta bem extensa, complexa. Como é que fala? Complexa. Obrigado, Marquinhos. Cheia de detalhes e que a Ana Laura e a Carol conseguiram sintetizar muito bem, mas naturalmente que todos os participantes já devem ter vindo preparados com a leitura prévia. Nós passaremos agora a questão das perguntas e dos debates, e eu só gostaria de lembrar algum detalhe. Nós vamos pedir a abertura, a palavra é para todos, naturalmente. Mas é necessário que a gente tenha, vale lembrar aqui, um pouquinho de civismo para que os resultados sejam positivos e produtivos. Para somar, uma vez que a proposta já vem elaborada com a participação da sociedade. Na participação de cada um, eu vou pedir objetividade, que não seja querer fazer um discurso muito grande, porque o nosso tempo é pequeno, então é necessário a objetividade de cada um na sua colocação, senão mais para frente, dependendo da quantidade de pessoas que forem participar, a gente vai ter que começar a restringir um pouco o tempo para assegurar a participação de todos. Para falar, vou pedir para que as pessoas interessadas que levantem a mão, vou pedir a ajuda da Carol, da Ana Laura também, para que a pessoa fale, já fiquem atentos com o público, já tem pessoas se inscrevendo, levantando a mão, que a pessoa só fale no microfone, e os outros que não estiverem com o microfone na mão, que estejam atentos àquele que está orando. E todas as informações vão ser anotadas pela secretária da reunião, que é a Adriana Mascaro, que com toda a sua simpatia está desde o começo aqui já anotando tudo. Eu estou confundindo os nomes da Ana Carolina. Deixa eu corrigir então. Ana Carolina não existe. Não, é a Carolina Mascaro Vieira. E a Adriana ela chama-se Adriana Carbonara, que está ali. As gafes de erro das pessoas é terrível. Depois da fala de todos, chegando à conclusão, algumas autoridades estão presentes, vão poder fazer o fechamento, e a finalização será com a leitura da ata. Então já parece que já tem 2 pessoas inscritas. Por favor, diga o nome e, se representar alguma instituição, também diga a instituição que representa.
O meu nome é Jandira Machado Oliveira, não represento instituição nenhuma. Eu falo alto, nem precisa. Baseada nos loteamentos existentes em que as calçadas dos terrenos não edificados, situados em logradouros que possuem meio fio, deverão ser pavimentadas pelo proprietário, conforme descrito, tal. Quer dizer, eu já trouxe, inclusive... Qual é o artigo, dona Jandira? É 7º. 7º. 7º, é bem longe aqui, quase no final. Acontece o seguinte, já trouxe fotos para todos os vereadores, entende? Eu trouxe fotos, mandei para o doutor Geraldo Alckmin, que eu sou pentelha mesmo. Pois não. Artigo 31, parágrafo 7º. Fundo com a minha casa, na Cristiano Osório de Oliveira, tem um terreno que na calçada eles têm o abuso até de plantar coisinhas para pôr na comida, florzinha, tem pé de ingá, goiabeira, na calçada. O pessoal anda na rua mesmo, e ninguém resolve isso, porque aquilo ali eu não sei. Eu já comentei, inclusive, na Câmara, que alguém deve ter o negócio preso. Porque ninguém dá solução para esse problema. Ninguém se atreve, por exemplo, a ir solucionar esse problema. E eu fico muito incomodada. É fundo com a minha casa, vamos ver se agora vai sair do papel isso aqui. É o que eu gostaria de... Só isso que eu gostaria de falar. Fiquei muito feliz de entrar essa lei, porque eu vou cobrar. Obrigada. Obrigado, dona Jandira. Meu nome é Joaquim Eugênio Fernandes. Eu sou conselheiro do CONEBA. Eu gostaria de fazer uma sugestão, acho que é um pouco utópica, mas eu vou fazer. O fórum mudou lá para Nova São João. Então, nós temos Brasília, né, uma cidade que foi já construída moderna, né, para os tempos atuais. Eu acho que os órgãos públicos tinham que se concentrar tudo no mesmo local. Então, como está saindo o pátio de serviços municipais, eu acho que poderia se concentrar tudo naquela região lá, a prefeitura, tá, a Justiça Federal também está lá. Então, eu acho que, falando-se em mobilidade urbana, né, facilitaria bastante. E com relação aos membros da comissão, eu estive comentando com o Colabardini, eu acho que está faltando mais pessoas do povo. Está muito o órgão público. Os ciclistas, por exemplo, que hoje é muito importante, né, a locomoção através da bicicleta, os motociclistas, nós não temos ciclovias. Então, esses eixos poderiam ser também utilizados com ciclovias. E nós não temos calçadões em São João da Boa Vista. Eu estou acostumado muito a viajar por aí. Hoje é uma coisa inevitável o calçadão. A nossa Avenida Dona Gertrudes, por exemplo, poderia ser transformada num calçadão. Coisa mais moderna. Eu acho que São João tem que evoluir bastante, modernizar bastante. Está faltando muito isso aí. E é o que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Só explicando a questão da comissão, a gente entrou, quando a gente estava em discussão, a comissão que estava estudando, se a gente colocaria pessoas da população. Ela vai analisar e aprovar. Então, ela tem que ser uma comissão técnica. Não impede da gente chamar para a reunião, da participação e ouvir toda a população. E esses eixos, com certeza, a gente quer deixar o mais acessível possível, tanto também em questão, nos grandes eixos, a questão da ciclovia e tudo mais. Então, isso vai depender do estudo. Tá? Só para responder a questão, por que tem poucas... não tem, são pessoas dos departamentos e pessoas de parte técnica para aprovar um projeto, se vai caber o bombeiro junto com aquilo lá ou não. Se faz adaptação, mas não dá para aprovar um projeto de bombeiro, por exemplo. Então, é nesse sentido. Põe o microfone para ir lá fazendo um favor, porque nós estamos na televisão e se não falar no microfone, quem estiver lá em casa não ouve. Eu me esqueci também, porque São João da Boa Vista é uma cidade que está crescendo muito rapidamente, nossa população. Indústrias estão vindo por aí. E as nossas avenidas, nós pegamos as cidades grandes hoje, as ruas não tem estacionamento, não se pode estacionar. Então eu acho que a Avenida Dona Gertrudes, por exemplo,
Eu acho que é um erro estacionar a Avenida Getúlio. Teria que ser usada outras ruas paralelas de menos movimento. Então, as avenidas, as ruas de maiores movimentos, Ademar de Barros, não, Saldanha Marinho, essas ruas não poderiam ser usadas como estacionamento. Aí vai haver maior acessibilidade, maior rotatividade, maior velocidade no trânsito. Muito bem. Joaquim, respondendo às suas questões, isso que você está colocando faz parte da discussão do plano diretor, certo? E com certeza vai ser muito bem-vinda todas essas discussões para o plano diretor. Hoje o que a gente está discutindo é a acessibilidade das calçadas, dos prédios públicos, certo? O trânsito, no caso, seria para o cidadão poder utilizar-se do transporte público sendo um deficiente. Então, a gente não está falando de estacionamento, não estamos falando da cidade em si, a gente está falando do Plano Municipal de Acessibilidade, certo? Então, como a gente colocou ali no final, ações que visem atender a lei municipal de acessibilidade vão ter reflexos no plano diretor, no Código de Edificações, na lei de parcelamento de solo, que vão ter que ser modificadas para atender esse plano, certo? Então, nessas revisões vão ser feitas muitas audiências públicas e vamos precisar muito da participação e colaboração de todos. Boa tarde, meu nome é Valéria. Uma parte da minha pergunta já foi respondida pela senhora. Diz no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Plano Governamental Viver Sem Limites, o trabalho ele deve ser feito em 4 eixos: educação, inclusão social, saúde e acessibilidade. A senhora acabou de responder que aqui nós só estamos tratando da parte de acessibilidade com relação a ruas e calçadas. Então, eu gostaria de saber que não seria mais conveniente que os outros acessos, as outras necessidades fossem colocadas também, para que se juntasse num único plano, para economizar também tempo, dinheiro e disponibilidade, para que a cidade, então, ela tivesse uma visão geral da acessibilidade nos 4 eixos e assim poder se programar para o futuro? Eu acredito que esteja atendendo aos 4 eixos esse plano nosso, porque uma vez que, como eu comentei logo no início, a parte de saúde e de educação não tinha perdão, é porque elas já devem estar providenciando as suas adequações. Então, o eixo saúde e o eixo educação já estão contemplados, certo? E os outros, que são a acessibilidade e adequação da cidade para o ir e vir, né? E a oportunidade das pessoas para emprego e renda. Porque se os locais forem acessíveis, vão ser criados mais empregos para as pessoas com deficiência, certo? Então, a gente entendeu que estamos já atendendo aos 4 eixos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns a toda a equipe, que a gente sabe o quanto isso custou e o quanto o desafio foi grande para chegar onde vocês estão hoje. Eu gostaria só de perguntar, como São João está passando por um crescimento de novos loteamentos, isso vem dando uma certa preocupação. E se existe já previsto uma relação desse plano junto com a aprovação dos novos loteamentos? Não sei, eu vou tentar ser um pouco clara. Existem nesses novos loteamentos, sem sombra de dúvida, os grandes eixos que vão interligar esses novos loteamentos. E nesses novos eixos, grandes eixos, vocês enumeraram alguns existentes. Com o avanço desses loteamentos, que quem quiser assistir isso, visualizar melhor, é só ir para a estrada de Santo Antônio do Jardim, que vai ver, está tendo uma explosão de loteamentos lá. E aquilo me preocupa muito, justamente nesse sentido. O loteador vem, faz, tá? E eu gostaria de saber se existe a possibilidade de cobrarmos dele, do loteador,
não da prefeitura, do loteador, que ele faça toda essa acessibilidade, inclusive nos grandes eixos, para chegar até os seus novos loteamentos, com o plano de acessibilidade. E se existe a cobrança já de rampa nesses novos loteamentos, porque eu tenho percebido que os novos loteamentos estão sendo aprovados sem a devida acessibilidade. Então, eu entendo que agora, como lei, cria para a prefeitura e para a comissão que aprova os novos loteamentos um amparo legal para se cobrar isso, né? Então, eu só queria entender se tem alguém que aprova os loteamentos junto a essa comissão, porque eu acho que é de fundamental importância essa ligação e essa cobrança para os futuros loteamentos, porque no final o loteador ganha, faz, tem seu lucro e o município tem ficado muito com o ônus de toda essa adequação. Respondendo, posso falar? Os loteamentos já vêm sendo feitos já há algum tempo com as esquinas rebaixadas e com a obrigatoriedade de se adequar a essas normas, porque as normas estão em vigor. Então, a lei federal já exige isso. Então, já há algum tempo que eles vêm sendo feitos. O problema é a hora que entregam o loteamento e as pessoas começam a plantar suas árvores, a fazer as suas calçadas e fazer os seus muros, e elas não vêm perguntar como é que tem que fazer. E aí que a gente colocou a cartilha disponível na internet, para que não possam alegar ignorância. Todo mundo vai ter o mapinha lá, como que faz, para não errar e não ter que perder o serviço, perder o material e fazer já adequado. Então, para uma das alterações que a gente pretende colocar na lei de parcelamento de solo é justamente que os parceladores já entreguem as calçadas feitas, certo? Então, com isso, a gente já vai eliminar muito problema. Outra coisa que tem aqui no anexo 2, que é o cronograma, está ali que todas as VPs, vias principais, são grandes eixos. Então, essas novas vias, elas já estão como VPs programadas no plano diretor. Então, elas já têm que ser feitas com acessibilidade e quer dizer, todo o acesso da cidade ou qualquer parte nova tem que contemplar totalmente a lei, porque a lei federal já está em vigor há muito tempo, certo? E se não está sendo executado, está na hora de a fiscalização apertar um pouco mais, então. Ana, parabéns. Artigo 31. Ana Laura. Claudinho. Claudinho, só por causa de ser baixinho. O som vem de todo lado aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, realmente eu acompanhei um pouco do trabalho das meninas aí, de toda a equipe. Eu acho que não só os loteamentos novos estão se adequando a todas essas mudanças que estão acontecendo, inclusive a própria, mudando um pouco da acessibilidade, mas a própria ciclovias vai entrar nesse esquema dos loteamentos, acabarem eles realizando esse feito que vai acontecer provavelmente o ano que vem. Né? Quem sabe a gente já tem essa nova obra da administração, utilizando os loteamentos novos para realizar também esse trabalho, que é muito importante, e parabéns pela iniciativa também. Obrigada. Priscila vai falar. Priscila, do Conselho Estadual e do Conselho Municipal e da AVAPED. A respeito das calçadas, eu queria saber os condomínios, porque eu passo perto de um condomínio todo dia e não tem rampa de acesso do lado de fora. E eles estão construindo agora a calçada lá. A gente tem uma conduta que a prefeitura tem tomado na hora de dar o habite. Se não tiver calçada acessível, não tem o habite. Então, não se preocupe com obras em andamento. O problema é quando a pessoa mora na casa e não pede o habite. Aí pode ser que demore um pouco mais para a prefeitura tomar uma atitude. Mas não acontece mais. Inclusive, os próprios loteamentos fechados já têm toda a sua
normativa, no sentido de que eles vão ter que adequar o loteamento inteiro, internamente. Quem já tinha bits, quem já tinha isso, já tinha aquilo, o plano vai ser para o loteamento inteiro, eles vão aprovar junto à CPA um projeto contínuo. Então, até os loteamentos fechados, que, entre aspas, seriam privados, né? Mas, como é uma coletividade que mora lá dentro, ele tem uso coletivo. Então, tem também cadeirantes que moram nesses locais, né? Pessoas com mobilidade reduzida. Então, a lei vai ser para todos. Ana. Boa tarde a todos. Na montagem aqui do CPA, do Conselho, eu vi que tem 3 representantes do Departamento de Engenharia, sendo um do setor de trânsito. Eu achei importante isso, porque hoje os loteamentos estão sendo feitos, começaram agora, esse ano, parece que o Departamento de Trânsito começou a participar das discussões da formação do loteamento. Anteriormente isso não vinha acontecendo. O que está acontecendo agora todos os loteamentos vão ter que fazer a apresentação de um EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse estudo de impacto ele fala sobre um monte de itens, inclusive o trânsito. Então, com essa nova configuração, todos os conselhos afins ligados a essa parte de urbanismo serão apresentados para esses conselhos os estudos de impacto de vizinhança antes de ser feita a diretriz viária para o loteamento. Então, antes da prefeitura aprovar as diretrizes, vai ter que ser apresentado esse EIV. Então, nesse EIV, tanto a parte de insolação, tráfego, número de lotes, quantidade de veículos, tudo isso vai ser levado em consideração. Necessidade de escola, de creche, transporte público, vagas em escolas, tudo isso faz parte do estudo de impacto de vizinhança. Agora, eu vejo um quesito que eu acho que as pessoas que dependem da acessibilidade, elas sentem mais necessidade na questão das calçadas. E na questão das calçadas, hoje a gente tem um serviço no quanto a poda e corte de árvores, nós temos um serviço, digamos, pela metade. Porque hoje a prefeitura vai lá e retira a árvore, mas ela deixa a raiz na calçada. Né? Isso por conta do proprietário fazer a retirada. Uma vez que não existe um profissional que faça esse tipo de serviço, né? E essa pessoa acaba deixando esse tronco com as raízes à mostra e com a possibilidade de um idoso ou um cadeirante não ter a mobilidade ali naquele local, e ele acaba plantando outra árvore aos pés daquele tronco que está lá, sem fazer a retirada dele. Isso, se você andar pela cidade, eu praticamente tenho encontrado várias situações dessa. Então, assim, seria interessante incluir dentro do serviço que a prefeitura já presta de fazer a poda e o corte da árvore, que a prefeitura retirasse essa raiz da calçada. Entendeu? Que seja o custo do serviço de refazer a calçada por conta do proprietário, que seja, mas que a prefeitura dê condições para ele refazer o passeio de forma que ele fique transitado. Só comentando, o artigo 16, ele fala dessa participação do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, e em especial a Comissão de Corte, Poda e Reflorestamento, que vai estabelecer uma sistemática de arborização e rearborização nos espaços públicos, devendo revisar e monitorá-la periodicamente. Uma das coisas que a gente tem conversado com a Evelyn lá no Departamento de Meio Ambiente é sobre isso mesmo, como que a gente vai... O trabalho tem que ser conjunto, só o departamento não está conseguindo, só o meio ambiente não está conseguindo, a engenharia não está conseguindo. Então, esse trabalho vai ter que ser conjunto e através de um plano, de um projeto das calçadas. Então, acho que vem a calhar com essa... incomoda mesmo. É uma ideia, mas poderia ser implementado isso outra vez. Exatamente, vai ser um trabalho em conjunto que está previsto também no plano, para a gente fazer da melhor maneira possível, deixando as árvores aí e que a gente consiga ter a calçada o mais acessível possível.
Obrigado e parabéns pelo projeto. Boa tarde, eu sou a Jéssica, eu sou estudante de gerontologia lá da UFSCar. E só para vocês entenderem mais um pouquinho do meu curso, ele estuda o envelhecimento e busca como as pessoas podem envelhecerem melhor. A acessibilidade é um dos fatores que contemplem essa velhice mais autônoma e independente do idoso. Então, eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto e perguntar como que vai ser as calçadas já existentes aqui, das casas, porque muitas não estão adequadas. Então, como vai ser essa fiscalização em cima dessas que já estão feitas? E não sei, acho que não precisa de alvará, né? Então, como vai ser essa fiscalização em cima dessas que já existem? Parabéns. Jéssica, as calçadas existentes, a cidade existente é a mais complicada da gente resolver. Desde a inclinação da rua, se a gente for ver essa rua aqui mesmo, a hora que vai estar ali embaixo, vai soltar esborracha lá embaixo, vamos dizer assim. Então, essa questão, desde a inclinação da rua, a partir do loteamento. Por isso que a gente está partindo também da questão do loteamento aqui. Inicia-se lá na implantação. E o problema começa lá. As existentes, a gente vai fazer essas questões das rotas acessíveis, como que elas são feitas e um cronograma. Por exemplo, quando a gente fala da Demar de Barros, não é só Demar de Barros, ela começa lá na Praça Rui Barbosa, vai até a Saldanha e vai até o final do Demar de Barros, que emenda com uma outra praça. Ali já começa a inclinar demais, que vai lá para o Perpétuo. Esse eixo é um eixo que a gente tem que trabalhar ele inteiro. Então, como que vai trabalhar com o comerciante, como que vai trabalhar com a questão das